Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália e o tema do meu seminário é o passo a passo do ensaio de análise granulométrica do solo por peneiramento. Porém, no comecinho dos slides, no início da apresentação, eu irei abordar de forma resumida sobre o que é a análise granulométrica e logo após entraremos no assunto principal desse seminário, que é o passo a passo. Ou seja, iremos falar etapa por etapa de como acontece esses ensaios de análise granulométrica do solo feito por peneiramento. Bom, como vocês podem ver aqui e como foi dito anteriormente, o tema desse seminário é o passo a passo do ensaio de análise granulométrica do solo por peneiramento. E o que seria essa análise granulométrica do solo? Bom, seria a distribuição de suas partículas constituintes, pois a granulometria do solo representa uma de suas características mais estáveis, sendo determinada por meio do ensaio de análise granulométrica. E essa distribuição granulométrica de certos materiais será obtida por meio do processo de peneiramento de uma amostra. E o objetivo dessa análise granulométrica é dividir essas partículas em grupos pelas suas dimensões, por exemplo, frações de solo, e determinar suas proporções relativas ao peso total da amostra. E segundo a norma NBR 7181, devemos realizar 2 ensaios para ter a correta determinação da granulometria do solo, que é o ensaio de peneiramento para solos granulares e de sedimentação para os solos finos, como siltes e argila. O peneiramento ele é utilizado para separar as diversas frações sólidas da amostra do solo. E a norma ainda diz que podemos realizar os 2 ensaios conjuntamente para uma melhor análise granulométrica do solo. Então, a seguir, iremos falar resumidamente sobre cada um desses ensaios, ou seja, o passo a passo. E para realizar esses ensaios de análise granulométrica, é necessário ter alguns aparelhos necessários, alguns aparelhos específicos para realizar esse ensaio de análise. Esse ensaio de análise granulométrica é realizado com uma amostra deformada que vem do campo. E para realizar esse ensaio, precisamos deixar a amostra secar ao ar até a umidade higroscópica. E depois de seca, nós vamos descovoar o solo com o almofariz e com a mão de grau, que é como se fosse uma tigela com um equipamento para você amassar o solo. E depois do solo descorroado, nós vamos fazer o corteamento do solo, utilizando um material chamado repartidor de amostra, a fim de obter uma porção representativa desse solo. E depois disso, nós iremos passar esse material na peneira de 75 mm, pois tem um diâmetro bem considerável. E dependendo do tipo de solo, nenhuma partícula será retida na peneira de 75 mm, mas caso seja retida, esse material deve ser eliminado. Com uma porção de 1 kg desse solo, iremos passar esse solo pela peneira de 2 mm. E o material que ficar retido na peneira de 2 mm vai ser chamado de pedregulho. E o material que passar por essa peneira serão as areias, serão os siltes e serão as argilas, que porventura estão presentes no solo. E com a porção do solo que ficou retida na peneira de 2 mm, iremos executar o peneiramento grosso. Já a porção que passar pela peneira de 2 mm, iremos executar as etapas de sedimentação de peneiramento fino. Depois disso, a porção que ficou retida na peneira será levada até uma torneira com água corrente para lavar todo o material que ficar agregado nas partículas. Feito isso, esse material que ficou retida na peneira de 2 mm será colocado em uma bacia e levado até a estufa e deixar secando até a constância de massa. E depois desse tempo,
com o material já seco, realizaremos o peneiramento grosso. E com o material que passou pela peneira de 2 mm, será utilizado para realizar as etapas de sedimentação e peneiramento fino. Esse peneiramento fino vai identificar as parcelas de areia e a sedimentação vai identificar as parcelas de silt e argila contidas no solo. E primeiro, nós precisamos tirar a umidade do solo através da estufa. E utilizando cápsulas metálicas numeradas, será colocada em uma balança e será anotada a sua massa. Depois disso, colocaremos solo nessa cápsula e iremos anotar novamente essa massa. Esse processo será feito por 3 cápsulas para que seja possível determinar a umidade pela média dos valores oferecidos por ela. Depois, será levada para a estufa até a constância de massa. E o restante desse material será usado 120 gramas para solos arenosos e 70 gramas para solos com maior porcentagem de finos. E após as etapas de sedimentação, esse material será levado até uma torneira de baixa pressão e será vertido esse material na peneira, correspondente ao diâmetro de 0,075 mm. Depois desse material ser lavado, ele será colocado em uma bacia e será levado até a estufa para secar até a constância de massa. Após esse material já estar seco, iremos realizar o peneiramento fino. Logo após, utilizaremos as cápsulas para medir a umidade, que será pesado em uma balança e anotar a sua massa seca. Com essas massas, nós conseguiremos determinar a umidade do material que foi utilizado para fazer o ensaio de análise granulométrica. Depois, procedemos com o peneiramento grosso da parte que foi retida na peneira de 2 mm. Tirando esse material da estufa, ele será pesado em uma balança e será anotado a massa desse material. Depois, subtraímos a massa seca total da massa desse material que foi retido e assim será obtido a massa do material que passou pela peneira de 2 mm. Com esse material que foi retido, procedemos com o peneiramento grosso e será utilizado uma série de peneiras que é recomendada pela norma, que é essa que vocês podem ver no slide, que são várias peneiras e juntas elas formam uma série de peneiras. Depois vamos jogar o material nessas peneiras e vamos levar até um agitador mecânico durante um tempo. E depois será pesada a porção que ficou retida em cada peneira. Após o peneiramento, quando for realizar a pesagem da porção de cada material que ficou retido em cada peneira, percebemos que as primeiras peneiras terão uma porção de 0 material, porque elas são muito largas, aquele espaçamento entre elas é muito grande, então o material vai cair ali e vai passar direto. Já as últimas terá algum material retido. Após depositar esse material na peneira, ele será levado para o agitador mecânico e o tempo que esse agitador mecânico vai ficar acionado será o tempo necessário para que as partículas passem devidamente pela sua peneira. Feito isso, será retirado as peneiras e os materiais que ficaram retidos será removido e pesado na balança. Logo após, será anotado a massa do material que ficou retido e também será anotado a massa do material que passou pela peneira e ficou no fundo. E então, dessa forma, será concluído o peneiramento grosso. Depois disso, será feito um procedimento semelhante para o peneiramento fino. E esse material do peneiramento fino será classificado como areia, porque ele está entre 0,075 mm e 2 mm. Então, feito esse peneiramento fino, descobriremos se tem mais porção de areia fina, de areia média ou de areia grossa. E assim, então, obter a curva granulométrica completa desse material. No final, concluímos a análise granulométrica do solo. Bom, e essa foi a apresentação do meu seminário
que teve como tema o passo a passo do ensaio de análise granulométrica do solo por peneiramento. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido bem o conteúdo. E muito obrigada e até a próxima.